Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Sesc Paraty. Essa é a nossa programação na Flip. Lembrando que o Sesc Paraty tem uma atuação aqui na cidade que é regular. Ela acontece ao longo do ano inteiro. Esse é o nosso terceiro café do dia. Hoje, ainda às 20, vamos ter a apresentação dos vencedores do Prêmio Sesc. Então, se vocês quiserem encarar mais uma discussão aí, vai ser bem legal. Vou chamar aqui, então, a Ana Paula Maia, o André de Leones e o Schneider Carpegiani, que vai fazer a mediação. Valeu, aproveitem. Olá, boa tarde. Meu nome é Schneider Carpegiani, eu sou editor do Suplemento Pernambuco. Já há uns 3 anos que o Sesc me convida para mediar, conversa com autores aqui. E esse ano é curioso porque assim, eu estava vendo, eu faço uma mediação hoje e uma amanhã. E nas 2 mesas que o Sesc me convidou esse ano, foram justamente mesas com temas que passam por violência, que são textos muito pesados, de alguma forma. E a gente está aqui com o André de Leones, escritor goiano, que mora atualmente em São Paulo. Ele já está com 5 romances, aí teve a estreia dele com Hoje Está um Dia Morto, que é o Prêmio Sesc. O mais recente dele é Abaixo do Paraíso, que saiu agora há pouco, ano passado, 2016, pela editora Rocco. Inclusive, eu quero um pouco falar desse livro, mas também quero voltar a um livro dele mais antigo, que a gente estava conversando aqui fora, que tem uma imagem distópica, que eu acho que ajuda a gente pensar, de alguma forma, o momento que a gente está vivendo. Aqui com a Ana Paula Maia, que eu conheço já se falou há alguns anos, pessoalmente, mas é a primeira vez que a gente participa de uma conversa, nós dois. Eu conheci o trabalho da Ana Paula Maia porque eu trabalhei um tempo com Raimundo Carreiro, um escritor de Pernambuco, e para ele, Ana Paula Maia é uma das grandes autoras do Brasil. Ele sempre elogiou muito o trabalho dela, e foi ele que me levou a ler. Ele sempre escreveu algumas vezes sobre a obra dela. Tem até um livro teu dedicado a ele, se eu tenho ganhado. Orelha do Livro, uma coisa dessa, justamente. E a Ana Paula, ela acabou de publicar pela Companhia das Letras Enterrem Seus Mortos. Acho que tem o 7º romance. A gente vai começar a seguinte dinâmica. Cada autor vai ler um trecho dos seus livros e a gente depois vai conversar pontualmente sobre essas obras em particular e depois a gente volta a retomar pontos específicos das obras dele. Eu queria que a Ana Paula começasse com o trecho do Enterre Seus Mortos. Ela vai ler o comecinho do livro. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite do Sesc também, por ter me trazido à Flip. E eu vou ler um trecho desse romance, que é o meu 7º livro, que saiu em março desse ano. Eu não sabia que tinha que ter trazido o livro, então eu estou lendo um arquivo tosco aqui do celular, mas vai dar certo. É o início do livro. O imenso moedor está triturando animais mortos recolhidos na estrada. Tanto o barulho do motor quanto dos ossos sendo esmagados ricocheteiam nas paredes altas do galpão. A mistura de som e fedor enfurece os sentidos. Edgar Wilson deixa o carrinho no lugar delimitado por um retângulo pintado no chão e sobe os degraus de uma escadinha de alumínio que dá acesso à caçamba do moedor, de onde é possível ver o lado de dentro. Consegue ver o que é? Grita um funcionário afastando o protetor auditivo. Não estou vendo nada, grita de volta Edgar Wilson. Desde cedo está assim, agarrando. Mas eu não estou vendo nada, desliga. O homem faz um gesto de derrota e, consternado, vai até a manivela de segurança e a puxa com força. A frenagem ríspida provoca um cheiro de queimado nas engrenagens. Me dá aquela vassoura ali, aponta Edgar Wilson. Cutuca com força um dos dentes do triturador e remove o que estava causando o mau funcionamento da máquina, o osso de uma costela. Agora, André vai ler um trecho do Abaixo do Paraíso, que saiu vai ler um trecho de Abaixo do Paraíso, que saiu há 2 anos pela editora Rocco. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Só para situar, o protagonista do Abaixo do Paraíso, ele é um tarefeiro
cara que trabalha com político, sabe? Aquele cara que nem tem cargo oficial, nem nada, dirige o carro, leva o envelope daqui para lá, faz qualquer tarefinha assim que o deputado, ou o senador, ou o governador queira que ele faça, né? Então, o Cristiano, aqui o protagonista, essa é a distinta profissão dele. Quando se aproximava do trevo de Anápolis, o distrito industrial à direita e a cidade à esquerda, Cristiano pensou em Brasília, no que fizera, nada, e no que vira, muito, por lá. 2 modos de se situar na cidade, ou de confrontá-la. Não saberia dizer qual deles era o pior, ou o mais arriscado. Não se lembrava de muitas pessoas que se mantivessem aquém da linha traçada no chão, que não lidassem com ela de algum modo, que não a ultrapassassem eventualmente. Os conhecidos em Brasília gerenciavam o tráfico aqui e acolá, o entorno do Distrito Federal como o velho Centro-Oeste. Um vácuo deixado pelo Estado, no qual era surpreendente que a lei da gravidade ainda estivesse em vigor. Nada mais estava, talvez porque a gravidade não interferisse no andamento dos negócios. E tinham aquele gosto pela expansão agressiva dos negócios. Cristiano os conhecera anos antes, quando trabalhara na campanha para senador de um aliado do Reizinho. Reizinho é o governador de Goiás, tá? Paulo dizendo que eles precisavam dos votos do entorno do Distrito Federal e que a melhor forma de consegui-los era se aliando ao que chamava, meio sério, meio sacana, de lideranças locais. Shows de música sertaneja, camisetas e cestas básicas, distribuídas mediante o estreitamento dos laços com as tais lideranças. Tudo pelo bem público, no interesse da comunidade, o melhor para todos nós. E o Reizinho administrava Goiás também se colocando assim agressivamente. Vide o que Cristiano fazia naquele exato momento, a caminho de obter informações escusas por meios ilícitos, circulando à sombra do poder ao mesmo tempo em que alimentava e era alimentado por essa sombra. Por tudo isso, a ideia de um submundo lhe parecia falaciosa. A superfície era uma só. Quando muito, poderia-se falar em expressões diurna e noturna de uma mesmíssima cartografia. Os conhecidos em Brasília, os traficantes, se restringiam, no mais às vezes e por enquanto, à expressão noturna. O governador goiano conciliava ambas, a depender das circunstâncias. Ou, às vezes, no âmbito de uma mesma circunstância, como as eleições, ele aliava ambas, né? Assim, desculpa, porque eu me perdi aqui. Assim, ao adentrar a pujante cidade de Anápolis, para fazer o que o governador incumbir alguém, de incumbir outro alguém, de incumbir Paulo, de lhe incumbir, Cristiano sentiu-se parte de uma brincadeira sem começo nem fim. Uma fila a perder de vista formada por pessoas de costas umas para as outras e entregues a uma sucessão de empurrões desmotivados. Este empurra o que está à frente, que empurra o seguinte, que empurra aquele outro, os empurrões adquirindo uma violência maior a cada vez. Alguém golpeado aqui e ali, um soco na nuca, um eventual pontapé, um morto eventual, por que não? Nada que altere a normalidade, o andamento em geral tedioso do jogo, a violência aumentando e diminuindo conforme a dinâmica própria e inescrutável da coreografia. Cristiano estava ali, entre a noite e o dia, encalacrado na madrugada infinita, cuja escuridade baça lhe penetrava os poros e, pouco a pouco, enegrecia ossos, coração, vísceras, dentes. Obrigado, André. Eu vou começar um pouco agora. Toda vez que a gente escuta falar da obra da Ana Paula Maia, sempre se fala algumas palavras que são universo masculino e muita violência. Esse último teu livro, Enterrem Seus Mortos, ele retoma isso. É um livro que ele tem uma trama muito forte, que é um cara que ele recolhe, né, despojos de animais na estrada. E tem um dia que ele está recolhendo aquilo ali e encontra o corpo de uma mulher. E ele tem um companheiro de trabalho, que é um ex-padre, que meio que ele dá extrema-unção, né? Você tem um personagem ligado a recolher a carne, o que sobrou da carne, e outro para meio que salvar a alma. Eu queria que tu falasse um pouquinho, na verdade, sobre esse livro e sobre se às vezes cansa você, como autora, sempre ouvir essas questões do tipo, por que você escolhe esses temas? Por que você escolhe tanta violência? Quando, na verdade, não deveria, talvez, ser tão chocante passar por certas questões. Não me incomoda esse frequente comentário, porque é real.
Nem estão falando mentira. Eu escrevo sobre homens e escrevo sobre violência, ponto. Não sai muito disso. E dentro desse pequeno pacote, que é um pacote pequenininho, né, eu vou fazendo literatura. Eu me lembro que, quando eu me propus a escrever Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever um livro assim com o mínimo. O mínimo. Eu tinha escrito um romance bem grande, que é o meu maior romance, que se chama A Guerra dos Bastardos, complexo, tem uns 40 personagens, todo mundo se entrecruzando, aquela coisa. Eu falei assim, agora eu vou escrever com o mínimo. Vamos ver se escreveu a história de um abatedor de porcos que, uma vez por semana, aposta dinheiro em rinha de cachorros da literatura. E eu sentei e fui escrevendo aos poucos esse livro. Eu não escrevi de uma vez só, essa novela. E era o meu momento, assim, meio de descontração. Eu sentava, escrevia, e estava escrevendo A Guerra dos Bastardos, que era bem complexo. Eu escrevi meio que paralelo esses dois livros. E quando eu escrevi o Entre Rinhas, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Em literatura, eu quero fazer isso. E dali eu me apaixonei muito por essa... Porque eu já escrevia sobre o universo masculino, mas eu fui para um universo masculino mais cru, textos com travessão, que tem pessoas que não gostam, né? Eu escrevo sempre com travessão, são textos muito diretos, muito limpos, muito objetivos. E a história é muito seca, porque ela é filtrada por personagens muito secos. São personagens que não têm esse poder de reflexão demorado, sabe? São reflexões muito pontuais e momentâneas, e a vida segue, porque amanhã tem que acordar cedo, tem que trabalhar, a vida está sempre seguindo. E, realmente, a nossa literatura... não sei se chega a ser a literatura latino-americana, mas no Brasil há uma preocupação muito grande dessa subjetividade, dessa psicologia muito profunda. E eu me lembro que, no início, sempre me criticaram um pouco por não ter. Eu, sinceramente, continuo escrevendo a mesma coisa. Continuo escrevendo a mesma coisa, seja uma crítica positiva ou negativa, sempre mantive o meu projeto literário. Minha literatura, ela é um projeto, né? Eu não escrevo um livro só, eu tenho um projeto. Por isso, os personagens retomam, eu trabalho dentro de um espaço fictício, é um espaço que você não sabe onde está aquela geografia exatamente. Pode se passar no Brasil, pode se passar na Argentina, pode se passar no interior do México, você não sabe muito bem onde está aquele lugar. É um lugar meio... como eu costumo dizer, é aquele não lugar, né? Aquele lugar que você não sabe bem onde ele está. E, evidentemente, essa carga de violência ela existe, de uma violência muito natural a não lugares. Eu conheci muitos não lugares na minha vida, e são violências que ocorrem. Só que, quando você leva isso para a literatura, e de uma maneira muito sutil, porque não é um livro, não são livros, eu não escrevo sobre marginal, não é minha praia. Não gosto de escrever sobre bandido, não escrevo sobre favela, o bandido da favela. Meus personagens não usam drogas, entendeu? Uns bebem um pouquinho, outros fumam um cigarrinho. É tipo meio Marlboro Man, assim, todo mundo meio cowboy, todo mundo meio... Toma uma pinga e olhe lá, meus personagens nem ficam bêbados, não sei, bebem, mas não caem. Enfim, são esse tipo, né, parrudo, né, sempre pronto para raciocinar, para fazer as coisas e resolver os problemas. Ninguém transa, ninguém trepa nos meus livros, não dá tempo. Porque são livros curtos, muita ação, ninguém transa, nada. Assim, é uma coisa também que não passa pelo sexo também nos livros. Então, com exceção do A Guerra dos Bastardos, os outros eu não passei pelo lugar do sexo também. Então, são histórias muito... de uma pessoa que assistiu muito filme de Sérgio Leone. Eu tenho uma base muito grande em cinema de western. Eu gosto muito de Billy Wilder. Eu tenho toda uma referência muito maior no cinema do que na literatura. Literatura entra na minha vida adulta, praticamente. Mas eu já tinha uma base muito jovem de um bom cinema, né? Então, por isso são livros muito imagéticos também, e tem essa carga muito desse homem do campo, apesar de eu não ter sido criada no campo, mas é um lugar que eu gosto muito. Mas não me incomoda em absoluto relacionar, se serve sobre violência. Óbvio, eu escrevo sobre violência, sim, não está me ofendendo. Escreve sobre homens? Sim, escrevo sobre homens. Aí as pessoas perguntam, e quando você vai escrever sobre mulheres? Eu falei assim, quando eu tiver uma personagem feminina que caiba dentro da literatura,
ela virá, mas eu acho um pouco difícil na literatura. Eu acredito mais que no audiovisual eu consiga trabalhar personagens femininas. Na literatura, não. E até fazendo só um breve comentário a partir do que tu falasse, porque a tua literatura, ela, além disso, ela vai contra algumas expectativas do cânone brasileiro, por exemplo. Você fala de violência, como você falou, não é o bandido, não é a violência urbana, não é o Rubem Fonseca que está ali, né? Quando a gente fala de ambientes violentos, a gente tem um clichê do canônico ali. Ela é uma seguidora de Rubem Fonseca, que é uma coisa que não se pode dizer da sua obra. E assim, é uma obra se diz, alguns dizem, porque não dá, eu não consigo adaptar. E é uma obra que é muito descarnada, ela vai, parece que você escreve cortando. A gente, Ana Paula, nessa fala agora, a gente falou um pouco sobre sair, né, dessa coisa do ambiente urbano, da capital. O livro mais recente, ele tem um momento da capital, mas, na verdade, é um personagem em fuga. Né? Ele começa fugindo e ele termina fugindo. A ida dele para o interior, na verdade, quando ele reencontra a família, quando ele tem esse problema, que até você chama aquela coisa do purgatório, na verdade, é um livro também que ele foge dessa coisa do centro urbano da cidade, como a grande cenário do romance. O teu primeiro livro, ele também é um livro que justifica justamente por estar fora dos grandes centros, né? Porque é um dia, hoje está um dia morto, é um livro que se passa no tédio, justamente numa cidade interior. Eu queria que tu falasse um pouco dessa questão dos espaços e de como ele marca o teu trabalho, essa geografia. Qual é a tua geografia? Para mim, eu não conseguiria escrever sobre um lugar que eu não conheço. Por exemplo, eu não conseguiria situar uma história aqui em Paraty, porque eu estive em Paraty algumas vezes, mas por poucos dias, e, na verdade, eu não conheço a cidade, né? Não conheço mesmo. Então, o espaço geográfico, urbano ou não, nos meus livros, é muito importante, porque ele me ajuda a chegar aos personagens, digamos assim. Então, você pega, por exemplo, os personagens do meu primeiro livro, ou o personagem, o Cristiano, desse outro livro, como você falou que é um personagem em fuga, os do primeiro livro querem fugir, mas não conseguem, né? O Cristiano, ele quer e consegue até certo ponto. E, para mim, o fato de eu fui criado no interior de Goiás, né? Conheço a cidade de Goiânia, a capital, muito bem, conheço Brasília, morei muitos anos em Brasília também. Então, a fuga dele é pontuada por esses espaços que eu conheço bem, porque, às vezes, na própria tessitura da narrativa mesmo, quando eu vou tentar descrever o estado de espírito do personagem, é muito importante que, às vezes, o espaço me diz como que eu posso escrever o personagem. Então, a maneira como eu descrevo o interior lá de Goiás, lá, que eu falo do casario lá, decrépito, né, que está lá desde a época da mineração e tal, na verdade, é uma forma de refletir os personagens, digamos assim. E, da mesma forma, Goiânia, com aquele sol de rachar que tem lá, e aquelas avenidas lá não mais tão largas, né, porque a cidade está só inchando, mas a maneira como eu coloco lá o Cristiano, lá, que eu chamo ele de foragido, a uma certa altura do livro, né, que ele sai na porta do prédio e olha para a Avenida Anhanguera, não sei se vocês conhecem lá, e vê aquele sol de rachar mamona, como se diz, e eu fico descrevendo ali a maneira como o sol bate no para-brisa do carro e ele não consegue ver. E é uma forma, para mim, de situar, porque ele não consegue ver, não é só isso que ele não consegue ver, né? Tem muita coisa que ele não consegue ver, inclusive a si próprio, né? E, aos poucos, ele começa a se enxergar no decorrer do livro. Então, o espaço geográfico me dá isso, assim, mas eu preciso conhecer muito bem o lugar, saber o que é viver ali, saber o que é ir naquele pé sujo lá onde ele vai com o amigo dele, lá que nem existe mais, o bar foi demolido, não por culpa do livro, bem entendido. Mas, assim, então, esse tipo de coisa me dá esse embasamento, esse conforto, na verdade, para soltar o personagem ali, sabe? Eu me lembro que eu tive muita dificuldade há mais de 10 anos, quando eu fui contratado para escrever um romance, e eu teria de passar um período lá de 1 mês numa cidade e para escrever um romance situado naquela cidade. E foi horrível isso, assim, porque, como eu não conhecia aquela cidade ainda, não tinha vivido lá, eu tive uma dificuldade tremenda para criar a história, para desenvolver a história. Tanto é que é o meu romance mais infeliz, digamos assim, porque é um romance que, pelo menos para mim, eu não consigo perceber essa profundidade mínima que eu quero que o livro tenha, né? Tanto da situação geográfica quanto o emocional do personagem, psicológica dos personagens e tal. Então, isso para mim é importantíssimo mesmo.
Tal. No caso do Abaixo do Paraíso, você pode ver são Goiânia nem tanto, porque embora eu tenha nascido lá, eu fui criado no interior, né? E quando eu saí lá de Silvânia, a cidade onde eu fui criado, eu fui para Brasília já. Goiânia só de passagem. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que eu conheço bem, que eu ia lá muito e tal, tem parentes lá e tal, então isso me permitiu ter esse conforto para criar o personagem. Mas você vê que ele começa o livro em Goiânia, ele vaza, logo ele sai correndo, né? Ele vai para Anápolis, Brasília, depois lá para a fazenda do pai, o personagem. Então, acho que não sei se eu respondi. Essa coisa do geográfico, ele também bate até um pouco. Eu acho muito feliz a escolha do título do livro, Abaixo do Paraíso. Eu queria te comentar só um parêntese disso, assim, que eu acho tão interessante assim, essa escolha dessa localização. É como o título, de alguma forma, tem uma localização já. Eu não sou católico ou cristão, mas tive uma educação católica, fui educado em colégio salesiano e tudo mais, né? E a imagem, a ideia do purgatório sempre foi uma coisa que me atraiu muito, assim. Então, depois, quando eu tenho formação em filosofia, né, eu fui estudar patrística, escolástica, eu me interessava muito, às vezes, quando os caras lá, os filósofos, se detinham, né, no ideário do purgatório e tal. E eu pensava, onde fica o purgatório? Ele está abaixo do paraíso e acima do inferno, né? Se for pensar numa gradação, digamos assim. Então, quando eu criei esse personagem, que para mim ele está num purgatório moral, que ele não é, por exemplo, ele não é o político, o corruptor, ele é só um dente nessa engrenagem doente que a gente tem aí na vida política brasileira, né? Ele é o infeliz lá, o Aspone, né, como a gente dizia na gíria, que vai lá levar e trazer e tal, e ele não é nem o pica grossa e também não é também o outro que está na outra ponta recebendo, o empreiteiro, ou o que é que seja. Então, a ideia para mim é que ele está num purgatório até nisso, assim, né? Que ele está entre os lados aí, entre o corruptor e o corrompido, e que se contaminam, né? Ele, digamos, é só esse elementozinho que vai daqui para lá, né? O leve trás mesmo. Ele não é rico, ele não vai ficar rico fazendo isso. Ele é só uma porcaria de um secretário para assuntos ilícitos mesmo, um asponezinho mesmo. Então, ele está nessas mediações, assim, nesses meios, né? No meio, no sentido de estar a meio caminho de tudo, né? E, inclusive, moralmente também, porque ele demora a assumir, ou se quer perceber que, de fato, ele há algum nível de responsabilidade nesse trabalhozinho sujo que ele faz. Então, a ideia mesmo de estar no meio entre uma coisa e outra mesmo, sempre, assim, trafegando, feito uma barata tonta aí nesse labirintozinho aí da vida política brasileira, né? Nesse submundo aí que eu falo no trecho aí que eu li, né? Pronto, obrigado, André. Obrigado a você. Teve recentemente, acho que foi ano passado, a Ana Paula teve um livro, Assim na Terra como Embaixo da Terra, que ele saiu ao mesmo tempo aqui no Brasil pela Record e depois também saiu na Argentina. Logo depois saiu na Argentina. E o livro ele teve uma crítica muito positiva de Beatriz Sarlo, que é uma das principais críticas do mundo, na verdade, a grande intelectual argentina. E tem um trecho específico da crítica da Beatriz Sarlo que me chamou a atenção. Ela disse que as escolhas de personagens da Ana Paula Maia, eles não são identitários, eles são estéticos. E tem outra expressão, é que ela retoma essa questão. A Ana Paula falou já um pouco sobre desses personagens femininos que estão ausentes na obra dela, mas ela coloca a seguinte coisa, a Beatriz Sarlo, que é uma coisa que ela não gosta na literatura feita por mulheres, na verdade, que seria a literatura feminina, é o uso de uma primeira pessoa, que essa primeira pessoa ela empobreceria, né, a ideia de uma literatura feminina. E a tua obra ela não passa por isso de forma alguma. É uma observação, né, é como você tivesse contando um filme que você está assistindo, em algumas vezes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, em primeiro lugar, essa pontuação da Beatriz Sarlo sobre essa questão da primeira pessoa. Isso me incomodou um pouco quando eu li assim, a definição dela do que seria uma literatura feminina, esse uso da primeira pessoa. Eu não sei, eu fiquei achando que é um pouco redutor, assim, eu achei, esse olhar dela. Enfim, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre
essa crítica, na verdade, e sobre essas duas frases dela. Primeiro, escolhas estéticas e não identitárias. Segundo, o uso da primeira pessoa, se você concorda ou não que isso identificaria alguma marca próxima de uma literatura feminina. Relacionado à questão identitária, eu acho que ela fala que eu tenho uma escolha estética porque eu não falo sobre mulheres, né, sendo mulher. Então, essa questão de gênero, eu acho que, sim, eu tenho uma questão muito estética, né, porque eu gosto muito, eu penso muito num tratamento estético. Então, é uma preocupação estética tão grande que, por isso, eu tenho meus próprios lugares para escrever, né? Por exemplo, quando eu escrevi Carvão Animal, que é o meu quarto romance, eu precisava ter no mesmo lugar uma carvoaria e uma mina de carvão. E isso é impossível no Brasil, porque as minas de carvão estão no sul e as carvoarias estão no Nordeste, nessa região norte, Nordeste. Elas não estão no mesmo espaço geográfico. Então, nada melhor do que eu continuar no meu espaço geográfico, porque aí eu crio as minhas paisagens, porque a paisagem está muito presente nas minhas histórias. Tem sempre um rio chamado Rio das Moscas. Ele corta alguns livros, não necessariamente cidades, mas corta os meus livros. As coisas meio que se passam à beira desse rio. É um rio que não existe. E assim vai, né? Quer dizer, só existe na ficção. Então, sim, tem uma questão estética bastante grande, porque eu não escrevo sobre coisas que eu vivi, eu não escrevo sobre personagem feminina, nem o universo feminino, que é um universo que eu vivo todos os dias, sou mulher, vivo esse universo feminino muito intensamente, mas, na hora de escrever, eu escrevo sobre algo que precisa me tirar do lugar comum. E é muito difícil escritores saírem do seu lugar. O André estava dizendo, eu tenho que escrever sobre um lugar que eu conheço, que eu frequento, que eu já fui. Ele precisa. Eu não escrevo sobre lugares que eu necessariamente conheço. Se eu não conheço, eu crio, eu invento. Se eu fui uma vez num lugar, eu posso absorver elementos desse lugar, mas, para não cair na necessidade da minha história ser obrigatoriamente passar naquele lugar, porque aí, se eu quiser criar alguma coisa, mas nesse lugar não existe isso, então eu prefiro permanecer nas coisas fictícias. Por quê? Porque a ficção é diferente da realidade e eu preciso de elementos dentro de uma narrativa para fazer uma história funcionar. Se você pegar a vida real e escrever ela, nossa, minha vida dá um livro, adaptado. Tem que fazer cortes, tem que adaptar, tem que melhorar esse diálogo que tu teve com a tua mãe, porque ficou tosco. A gente vai ter que fazer um diálogo decente nisso aí. Então, não tem como ser nu e cru. A ficção, ela é recortada, ela é adaptada. A gente cria personagens para... Por exemplo, Carvão Animal, de novo, voltando nesse livro, tem um personagem chamado Palmiro. Ele é uma espécie de zelador do crematório. Porque a história é sobre dois irmãos, um que trabalha no crematório da cidade cremando corpos e outro que é um bombeiro, que apaga o fogo. Então, e que também atende a resgates automobilísticos. Então, tinha um personagem chamado Palmiro, que ele só ia abrir a porta e falar uma palavra e ir embora. Ele abre a porta, fala uma palavra, eu gostei tanto dele que ele ficou até o fim. E ganhou uma subtrama, e ganhou uma história, e é um personagem super rico. Eu lembro que eu criei uma história para ele, que tudo que ele tinha, ele fazia umas jaquetas de ouro e botava nos dentes, assim, sabe esse negócio de encher a boca de ouro? Que ele, ali na mentalidade, fala assim, aqui o ladrão não rouba, vou investir todo o meu dinheiro. Aí, quando ele morre, ele fala assim, o dia que eu morrer, você arranca meus dentes e manda para minha filha. Aí, quando ele morre, aí o cara vai lá e arranca todos os dentes dele, que tudo de ouro, aí manda e avisa, seu pai que deixou uma herança para você, vem buscar. Aí ela chega lá, é um saquinho cheio de dente de ouro do pai. Coisa bem de cigano, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, meu pai tem dentadura. Aí eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele tinha uns conhecidos que sacaneavam ele, que diziam assim, quando você morrer, eu vou pegar a tua dentadura. Porque eu fiquei sabendo que dentadura é um negócio sem valor. Roubam dentadura de morto, sabe? Então, enfim, coisas da vida real que eu vou ali mesclando na ficção. Então, eu tenho uma questão estética muito grande, sim. E eu preciso dessa estética. Eu acho que ela percebeu. Eu acho que a Beatriz Sarlo... Claro que essa segunda pergunta muito polêmica que você me fez, só ela pode responder, porque aí eu não poderia. Só um dia, se eu encontrá-la, eu posso fazer essa pergunta,
Por que você acha que mulheres escrevem em primeira pessoa e isso qualifica mais a literatura feminina? Não sei, mas eu respeito a opinião dela, que já leu certamente infinitamente mais livros do que eu, que estuda isso, se debruça sobre isso, e ela deve, evidentemente, encontrar que deve ser um componente muito semelhante. Por que escrever em primeira pessoa é muito mais confortável quando você quer contar uma história que está muito próxima de você? Então, você vai para a primeira. A terceira pessoa, não. A terceira pessoa, o filtro é outra pessoa. Você pega a história, eu passo o filtro naquele personagem, você tira de você, passa o filtro nele e põe no papel. Aí, em primeira pessoa, o filtro é você. Filtra em você e vai para o papel. Terceira, não. Você tem que entender como o personagem pensa, como ele respira, tudo que ele faz, como ele reage. Eu sei exatamente como Edgar Wilson, que é um personagem que já está comigo há 6 livros, dos 7 que eu escrevi. Ele está em 6 livros e em 7 histórias, porque o Entre Rinhas, Cachorros e Porcos Abatidos são 2 novelas. O Edgar passa rapidinho pela novela que é O Trabalho Sujo dos Outros. Eu sei ler uma frase e dizer assim, Edgar jamais diria isso. Pode me dar, que eu falo, não, ele jamais, porque eu sei como ele pensa, eu sei como é o tempo dele, como é a respiração, como é a atitude dele, como é a reação dele. Então, isso é muito mais difícil, porque você vive a tua realidade por umas horas do dia. Você vai viver a realidade de outra pessoa, você vai filtrar tudo por outra pessoa e colocar no papel. Daí, você sai completamente de uma zona de conforto e vai para um outro lugar completamente diferente, para um outro gênero, uma outra cabeça, um outro universo, com uma profissão que você nunca exerceu. Daí eu me valho muito de pesquisa. Eu gosto de escrever pesquisando, porque eu acho que eu aprendo, e sempre levo alguma informação além também. Eu acho que sempre mostra como fazer das coisas, como as coisas funcionam, né? O Enterre Seus Mortos, essa profissão é removedor de animais mortos em estradas. O nome da profissão é essa, que seria o nome do livro. Mas a editora não gostou muito, aí virou Enterre Seus Mortos. Mandei a segunda opção. E aí, mas é uma profissão que ninguém sabe que existe. Quem recolhe os animais mortos na estrada? Existe um cara que faz isso. Existe um órgão ligado à prefeitura da cidade, ali o município, que faz isso. Enfim, eu gosto de pegar essas coisas estranhas que estão aí, mas que ninguém presta muita atenção, e levar isso para a literatura, mas esse é um momento muito meu e do personagem, né? Esse é um momento inicial. Quando chega no leitor, eu já vivenciei tudo aquilo, criei personagens esteticamente para aquilo. O Tomás, que é um ex-padre excomungado da Igreja Católica, e ele foi excomungado porque, antes de entrar para a igreja, ele matou um homem, e depois descobre, enfim, tem uma situação. Você vê o passado, quem foi esse homem que ele matou e tudo. É uma história que eu acho até muito bonito, assim, tem uma questão muito bonita ali, de até um perdão e uma redenção. Ele é um personagem esteticamente criado para estar em parceria com esse outro, entende? Então, a maneira como ele é, a maneira como ele fala, eu me preocupo muito com a questão estética. Eu não escrevo sobre a vida real. Eu me inspiro da vida real e vou para a ficção. Né? Por isso o Edgar Wilson, apesar de ser um assassino, que ele é um assassino, ele já matou em vários livros, confessamente, é quase um serial killer. Muita gente fala assim, Ana, eu me sinto culpado, porque ele é um cara que não é bom, né? Ele mata tanto, mas eu gosto tanto dele. Eu falei, mas você pode gostar, porque é ficção, né? Ele não está na vida real, ele nunca vai ser preso, nem nunca vai morrer, óbvio, né? Nunca deixarei isso acontecer, né? Nunca deixarei Edgar Wilson partir. Mas porque é um espaço de criação estético mesmo, né? A literatura é isso para mim. Eu não estou preocupada em reportar uma realidade. Falei, ok, se você gosta, reporte, você faz isso bem, ótimo. Vou continuar aqui com o meu pessoal, com os meus homens Marlboro Man aqui, sabe? Meus homens meio pantaneiros. Tem gente que diz que eu tenho uma literatura de homens pantaneiros. Eu falei, acho que eu também tenho, homem de fronteira. Todo mundo dirige caminhonete, tudo meio empoeirado. Eu gosto muito desse aspecto da fronteira, né? Que a gente nem lembra que existem fronteiras, né? Secas no Brasil, e tem tantas. Então, assim, eu acho que ela diz porque é muito diferente na América Latina, né? Porque a Beatriz Salo, quando ela faz essa resenha, ela não faz sobre a literatura brasileira, ela está falando sobre a literatura latino-americana. E eu só entrei no contexto latino-americano depois que eu publiquei na Argentina, o meu primeiro livro, em 2015, que foi o de Gados e Homens. Lá
e que teve uma grande repercussão, assim, uma coisa muito positiva, ficou entre os 10 melhores livros publicados no país pelo La Nación, ficou também entre os 5 melhores lá no Uruguai, pelo jornal La Diária, se eu não me engano. Então, isso acabou que me fez entrar dentro de um contexto latino-americano que, até então, eu só era uma escritora brasileira, porque a gente ainda tem essa barreira da língua, né, do português. É uma barreira. A gente tem que vencer não só a questão da gente não ter fronteira, porque a língua portuguesa não faz fronteira em nenhum lugar do mundo. A gente não faz fronteira com língua, com a outra língua. Isso já nos dificulta muito. Somos um gigante dentro de um país que não fazemos fronteira. E, por outro lado, quando você está inserido no contexto latino-americano, você é muito mais rapidamente absorvido, até nos Estados Unidos, até em outros países, assim, muito mais fácil ser absorvido. Tanto que eu já li resenha dizendo que eu sou escritora argentina. Já saiu tanta coisa na Argentina que eu virei escritora argentina. Assim, eu achei engraçado. Mas eu só entrei nesse contexto latino-americano depois de ter tido uma boa repercussão do meu 5º livro aqui e 1º livro lá, na Argentina. E aí, no caso, veio, na sequência, o Assim na Terra, Com Baixo da Terra, e ela, na resenha, deixa claro que ela tinha lido o livro anterior também. Então, ela vem acompanhando, né, a Beatriz Sarlo, o que me deixa muito feliz, mas isso só foi possível porque eu estou traduzida em espanhol e na Argentina, porque eu publiquei o mesmo livro na Espanha, pela Ciruela, que é uma grande editora, e eu não tive retorno. Então, tem coisas também que a gente não sabe explicar muito bem. Eu estava até procurando aqui, porque eu tinha selecionado só uma coisa bem pontual, que tu falasse essa coisa dos lugares da tua obra, né? O Rio das Moscas e tal, como tu escolhe os nomes. Tem um trecho que tu escreveste para o Suplemento Pernambuco que tu fala, tu resume muito bem isso. Desde o início, é sobre carvão animal esse texto. Desde o início, a história se passava numa cidade fictícia que se diz chamar de Abalurdes. Nada em especial, a não ser a sonoridade do nome. A questão, né, que você falou, como você retoma isso. Possível. Eu vou fazer agora uma pergunta para o André. E, assim, quem estiver já querendo fazer perguntas, já pode ir começando. Antes da sua pergunta, eu posso só comentar que ela falou uma coisa interessante sobre o uso da terceira pessoa, como até forma de se distanciar, né, para conseguir trabalhar melhor, né, o material ficcional. Isso é engraçado porque eu também uso terceira pessoa na maior parte dos meus livros. Acho que tem um ou outro livro que tem trechos em primeira pessoa, mas 90% é em terceira pessoa. E isso porque eu até contei ontem lá no outro bate-papo sobre o meu primeiro romance, que o primeiro romance sempre tem uma carga, entre aspas, autobiográfica maior, né? Querendo ou não, até porque eu era muito jovem, não tinha tanta vivência, não sabia. O único material que eu tinha com o qual trabalhar era a minha própria experiência de vida até ali, né? E como eu não tinha um projeto como o dela de criar, né, um outro espaço ficcional e tudo, eu queria trabalhar com aquilo com que eu já tinha experienciado, como se diz. Eu comecei a escrever esse primeiro romance e nos primeiros rascunhos dele eram em primeira pessoa. E eu percebi logo, felizmente, que aquilo estava parecendo mais um vômito confessional do que literatura, de fato, né? E eu percebi que se eu quisesse, de fato, trabalhar aquela história para pelo menos chamar de romance, se mal ou bom, depois leia e decida, mas de romance, é um romance, né? Eu peguei todo o material, passei para a terceira pessoa e reescrevi várias vezes até conseguir, né, um mínimo de distanciamento daquele material, que inclusive me desse liberdade, me deu liberdade, né, para desenvolver personagens além daqueles que eram os protagonistas, e desenvolver também o espaço onde se passa a história. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, esse projeto teria fatalmente fracassado, assim, porque o distanciamento, mesmo como é o meu caso, né, que diferentemente da Ana Paula, eu trabalho, né, com coisas que foram ou me são próximas, né, eu odeio essa picaretagem de autoficção, acho que isso é uma imbecilidade sem tamanho, isso é uma picaretagem acadêmica de primeira. Mas, enfim, eu não lido com isso, né? Eu não toco nisso, mas, mesmo trabalhando com a minha vivência, a terceira pessoa me dá o distanciamento, em princípio, já necessário para conseguir desenvolver uma história e imaginar, né, uma história e criar uma história de ficcional mesmo, que a primeira pessoa não me daria. E não é por acaso, não sei se foi o Nabokov que falava, né, que a primeira pessoa é a mais difícil de todas mesmo, né? Porque você conseguir escrever um romance em primeira pessoa que não se pareça, não tem esse tom confessional, ou não se pareça com
as páginas do diário de alguém é uma complicação tremenda mesmo. Assim, acho que são poucos autores, pela minha experiência, que de fato conseguem, né, trabalhar com a primeira pessoa sem parecer uma coisa confessional ou algo do tipo. Assim. Só queria fazer esse parênteses, assim, porque é similar. Assim. Pois é, eu tenho que fazer um parênteses, porque eu tenho um livro em primeira pessoa, que é o meu primeiro romance. O Habitante das Falhas Subterrâneas é um livro em primeira pessoa inteiro, que é um personagem que tem 17 anos, é um adolescente, que é 3 dias na vida dele. Aí eu fiz um livro em primeira pessoa. O primeiro foi, e tem um paralelo com Salinger, né? Então, é a voz de um garoto. É a voz de um menino, assim. Então, eu tenho também. Fiz um primeiro. Eu tenho a segunda metade, não é a segunda metade, o terço final do meu primeiro romance é em primeira pessoa. Mas aí já tinha toda a história antes e tal, acho que fica menos evidente, né, qualquer possibilidade de ser, entre aspas, autobiográfico, o que quer que seja. É muito bom vocês entrarem, acho que nessa pequena conversa aqui também sobre a questão da primeira pessoa, porque acaba sendo, quando a gente fala primeira pessoa, a gente pensa também, às vezes, numa facilidade do texto, flui mais fácil. Até vocês falaram, né? Foi nos primeiros livros, né? Foi as primeiras experiências, você acaba querendo falar, né? E assim, você pensar em 2 grandes livros da história da literatura, que são David Copperfield, o Apanhador no Campo de Centeio, que até começa citando o David Copperfield, é justamente isso, é uma liberdade de falar em primeira pessoa. Agora eu vou contar minha história também. Somente uma pontuação. Mas é que a voz tem que ser tão marcante. Você pega, por exemplo, o Augmart, lá do Saul Bellow, lá, que é uma obra-prima, e é 600, 700 páginas em primeira pessoa. Mas a voz, o ritmo da prosa é tão marcante que ele se desgruda totalmente de qualquer lance, como eu falei agora há pouco, confessional, o que é que seja. Inclusive, a primeira frase do livro é algo do tipo: eu falo com a minha voz americana. Né? O personagem é como se ele quisesse, é um romance dos anos 30 ainda, né? Acho que é o primeiro grande romance do Saul Bellow. É como se o cara quisesse estabelecer, que os americanos têm essa obsessão, né, de escrever o grande romance americano e tal, e ele estabelece já uma voz que é quase como se fosse uma voz coral, né? É como se fosse qualquer moleque judeu lá dos cortiços de Chicago, sabe? Então não é só um personagem no quarto dele lá e tal, pensando lá no umbigo dele. É um cara se colocando quase que como um coral ali, né, que para contar uma história que diz respeito a muita gente ali, a toda uma geração ali da primeira metade do século XX, de ascendência do leste europeu, judia, pobre e assim por diante. Então, quando ele fala assim, ele já coloca essa frase no começo do livro, o livro já dá esse salto, né? E outros livros que usam a primeira pessoa também, o Lolita, né, do Nabokov, né, já é a voz de uma obsessão, de um outro tipo de coisa, né? Já não tem não é mais um quartinho fechado confessional, digamos, né? Já é mas para ter essa capacidade, acho que são autores muito especiais, não é à toa, né, que a gente fala até hoje de todos esses aí que eu citei, né? Quando às vezes a gente pensa um pouco nesses universos que a Ana Paula cria, André, a gente pensa muito também numa ideia, são livros quase que têm uma imagem distópica, né, de uma distopia em alguns momentos. E tem um livro teu que eu estava até conversando contigo no camarim, que eu não li, que acho que há 2 livros atrás, chamado Dentes Negros, você ficou de me mandar, inclusive, que tem uma história que eu acho sensacional, porque é como se há uma espécie de uma epidemia nas regiões norte do Brasil, né, mais ou menos centro-norte do Brasil, e os personagens eles morrem e ficam apenas os dentes ficam negros, né? E somente que o livro ele se passa não durante essa epidemia, quase um holocausto, na verdade, com as pessoas. Ele se passa depois, né? É uma reflexão sobre o que se acontece depois do fim do mundo. Seria um pouco isso. Eu queria que tu comentasse, e a gente está vivendo um momento em que está se falando muito de distopia, da importância de escrever distopia. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência de fazer um livro que é um livro distópico e que trata do fim do mundo e o que se fazer depois do fim do mundo. O Dentes Negros, né, um romance que eu lancei em 2011, eu acho. A distopia já era modinha, então. Mas a minha ideia, eu gosto muito também de trabalhar com isso, que as pessoas às vezes falam até um tanto com certo preconceito, de literatura de gênero, né, policial, ficção científica. Eu acho que tem boa literatura e má literatura, né? O resto não...
Então, eu sempre gostei muito, apreciei muito esses livros que se passam, né, no mundo apocalíptico ou pós-apocalíptico, né, desde a Estrada lá, do McCarthy, o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e outros romances já... acho que tem de um australiano, vai me fugir o nome dele aqui agora, chama Sobressalto, mas tem essa atmosfera de imaginar um mundo, né, que já foi para o saco, mais do que já foi, assim, já foi mesmo para o saco. E a imagem também daqueles filmes do Outback australiano, o Mad Max, por exemplo, é uma coisa que tem sempre muito presente na minha cabeça, assim, que sempre me instigava muito. Me dava, nossa, ia ser muito bacana criar uma história. Eu sempre pensei nisso. Criar uma história que se passasse num universo, né, em que o mundo já tivesse não acabado, evidentemente, mas algo de muito grave tivesse acontecido, boa parte da população tivesse sido dizimada, e a partir daí eu focar em alguns dos sobreviventes aí para ir lidar, né, com essa vida pós-apocalíptica. E no meu romance o que aconteceu foi que no Brasil aconteceu uma epidemia, que eu não identifico o que é a doença, eu só digo isso, né, que as pessoas são infectadas, sabe-se lá pelo quê, e morrem muito rapidamente, asfixiadas, e o que caracteriza a causa-morte é que os dentes delas ficam negros, né, eles escurecem após o óbito. E essa epidemia, por alguma razão, afetou só a metade, a porção centro-oeste, norte e nordeste do país. O sudeste e sul do Brasil não foram afetados. E a minha ideia é que tem um personagem que ele vive em São Paulo, e a família dele, como é o meu caso, eu vivo em São Paulo, a maior parte da minha família vive em Goiás ainda, em Brasília. E ele perdeu, né, todo mundo. E, num dado momento, depois que essa epidemia é controlada, ele resolve fazer uma viagem para a cidade lá onde ele tinha crescido, então é um road novel também, né? Que ele vai de carro para lá, nem ele sabe muito bem por quê, mas ele se sente no dever de ir lá, né, para ver o lugar, não sobrou nada quase, né? As pessoas estão ainda se organizando, né, depois dessa calamidade toda, e a ideia do livro é essa volta para uma casa que não existe mais, né? Mas, para mim, de novo, né, voltando à sua primeira pergunta, é trabalhar um espaço, né, que meio que tem que ser recriado, né? Porque ele deixou de existir, né? O espaço familiar, o espaço geográfico mesmo, das cidades, mesmo tudo isso acabou, né? E as pessoas que sobraram, e algumas como ele que voltaram, né? Que decidiram ir para lá, estão tentando de novo, né? Erigir ou construir alguma forma, né? De convívio social novamente, assim. Então a ideia basicamente era essa, mas a ideia era os espaços vazios mesmo. O livro ele é ilustrado por fotografias, né? De uma amiga minha, Lívia Ramírez, e as fotografias são da minha cidade, onde eu cresci, lá no interior, mas sem ninguém. Não tem, são fotografias de lugares na cidade, mas você não vê uma pessoa viva. Foi muito fácil fazer isso, que eu levei ela para lá num domingo à tarde, logo depois do almoço. Então, todo mundo, imagina a cidade de 10 mil habitantes, após o almoço de domingo, antes do futebol das 4 horas. Os botecos ainda estão fechados, está tudo fechado o comércio, então foi muito... 1h30 que a gente ficou passeando pela cidade, ela tirou mais de 50 fotos. Sem uma alma viva à vista, né? Então, o livro é ilustrado, é como se as fotos também refletissem sobre, né, esse espaço vazio e que a pessoa tenta reocupar de alguma maneira, né? E o livro ele termina com uma interrogação, né? Que o cara volta para lá, um outro está lá também, mas não sei se isso é bem possível, né? E eu não imaginava, quando eu escrevi o livro, né, que a nossa realidade ia se tornar distópica também, né? Cada vez mais, assim, né? Então, talvez o apocalipse, entre aspas, do Dentes Negros seja até uma boa opção, comparando com o que a gente está tendo hoje em dia. Não sei. Eu fiz essa pergunta até porque a gente voltou a falar muito de distopias de 2 anos para cá. Pós-Trump, um monte de coisa está acontecendo. E esse livro, justamente, ele tem uns 5, 6 anos, né? Foi um pouco antes desse tema de utopia, distopia, voltar à moda. Isso me chamou muita atenção nesse livro. Quando eu escrevi, já havia toda essa literatura distópica, o próprio McCarthy já tinha lançado A Estrada e tudo mais. Mas eu acho que essas trilogias aí, né, da Jogos Vorazes da vida, acho que não tinha saído ainda. Eu estava começando a sair ainda. Eu não tinha lido, pelo menos, ainda, né? Eu acho que a pegada não também necessariamente é os livros, mas a própria discussão sobre o sentido desse gênero distópico e a importância dele. Isso quando lançasse o livro, não estava ainda. De 2 anos para cá, começou a se repensar essas obras distópicas, né? E como eu falei, a realidade começou a ficar distópica. Exatamente, com o Daya. Alguém já tem alguma pergunta? Ou posso passar
Tem? Não, por enquanto não. Se vocês fizerem, ainda tem tempo aqui ainda. Paula, olha só, eu queria comentar contigo, eu estava relendo esses dias um texto que tu fizeste, Suplemento Pernambuco, sobre o carvão animal, que é um texto que eu acho que é o livro que encerra uma espécie de trilogia, né, que você fez, essa trilogia da brutalidade. Eu queria que tu começasse um pouquinho sobre como foi o processo de criar essa trilogia e por que necessariamente esses livros, agrupá-los dessa forma. O projeto ele começa com Entre Rinhas, Cachorros e Porcos Abatidos, que eu escrevi. Quando eu terminei de escrever, eu falei, puxa, eu queria fazer uma trilogia. E aí eu escrevi O Trabalho Sujo dos Outros, que é uma novela do mesmo tamanho do Entre Rinhas. Eu falei, eu acho que dá uma trilogia agora. Só que, quando foi publicado, a editora publicou as duas novelas no volume só, que é o que eu apresentei mesmo como proposta, né? Porque são novelas mais curtas, então seria um livro muito fininho, né? E aí eu peguei e fiz a primeira história, e tem o Edgar Wilson, que é uma mistura de Edgar Allan Poe com William Wilson, que é um conto dele. E aí eu não vou entrar no mérito de falar muito, porque é uma história longa, essa coisa do Edgar, enfim, do Poe, enfim. Depois, isso aí seria para outra pergunta. Mas eu gostei muito dessa coisa de EW, Edgar Wilson. Aí eu falei assim, pô, já que eu vou escrever uma trilogia, todo mundo vai ter EW. Então, Edgar Wilson, protagonista do Entre Rinhas, o Erasmo Wagner, o protagonista do Trabalho Sujo dos Outros, e o Ernesto Wesley, protagonista do Carvão Animal. E tem uns nomes assim engraçados, tipo Rony Von, tudo junto, Alain Delon, tudo junto. São esses nomes que, às vezes, a gente encontra em algumas partes do Brasil, né? E que na verdade, os únicos pontos mais leves do que eu escrevo, né? Eu procuro procurar alguns pontos de respiro, porque já é tão pesado, né? Já vou para um mundo tão sombrio, né? Sem muito sol. Tem sol, mas é um sol que queima a pele, é o sol que maltrata, não é o sol da praia com água de coco, né? Então é sempre um aspecto muito sombrio. E aí eu sempre usei esses elementos, pelo menos no nome dos personagens, para trazer alguma sonoridade que traz também algum certo humor, alguma estranheza, alguma coisa que uma coisa não bate com a outra e tal. E aí a ideia da trilogia foi eu pensei assim, essa série de histórias, como o Entre Rinhas se cruza com o Trabalho Sujo dos Outros, eu falei assim, eu quero terminar essa história falando sobre o fogo, mas eu quero o fogo como um elemento vivo, um elemento presente mesmo na história, porque as histórias sempre tinham o elemento do fogo por perto. E aí, sim, eu vou para uma pequena cidade, tenho uma carvoaria, tenho uma mina de carvão que explode, inclusive, por causa do gás griso e o que aconteceu depois no Chile. São livros que causam prenúncios, porque, quando eu escrevi O Trabalho Sujo dos Outros, também teve a greve dos lixeiros depois. Então, está tendo os prenúncios, né? Então, eu achei que deveria terminar ali a trilogia Saga dos Brutos. Tem gente que acha que o de Gados e Almas faz parte, mas ele não faz. Ele é um livro que veio depois. Porque aí eu comecei a escrever, digamos, não vou dizer que é uma trilogia, mas são histórias de confinamento. De Gados e Almas é um espaço de confinamento, que aqueles homens estão dentro de um matadouro bovino, parte desses homens moram dentro desse alojamento, e ali está todo o gado confinado. Então, é uma história que se passa toda dentro daquela fazenda e pega um pouquinho daquele entorno também da fazenda. E depois eu escrevo Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é o meu 6º livro, que é um livro, sim, é um outro espaço de confinamento. Aí, sim, é o confinamento de homens, porque é uma colônia penal. E colônia penal é uma coisa que, apesar de existir, existe no Paraná. Hoje em dia eu moro em Curitiba, eu moro no Paraná. Mas ainda é uma colônia penal meio light, assim, não é como a do livro, evidentemente. Fui atrás de material, tem muito pouco material sobre colônia penal. Existem algumas pela América Latina, mas, evidentemente, eu precisei ler na Colônia Penal do Kafka, que é a única grande referência sobre colônia penal, para ver se era o que eu ia fazer, né? Falei, vai que eu estou copiando aqui a história, mas eu vi que não, que eu estava indo por outro caminho, e sim li, primeiramente, a novela do Kafka, e
e partir para a minha escrita com mais tranquilidade, porque era uma outra coisa que eu queria fazer. E aí, sim, eu volto a um personagem, que é o Bronco Gil, que é um mestiço de branco com índio, que é um personagem do De Gados e Homens, secundário, que volta como protagonista no Assim na Terra como Embaixo da Terra. E daí me evoca algo de uma possível trilogia do confinamento, mas aí eu teria que ter um terceiro livro que eu não tenho a menor ideia, então não sei, pode ser que um dia venha fechar essa trilogia de confinamento, desses espaços de confinamento, que são os espaços que eu gosto muito de escrever, né? E o Assim na Terra é o meu livro mais western e o meu livro mais thriller também, né? É onde eu evoco mais a coisa do thriller, do suspense também. E o Enterre Seus Mortos tem uma coisa curiosa com o André, porque foi uma encomenda do André. Há 10 anos, o Rodrigo Teixeira organizou Amores Expressos, né? Que resultou no seu livro, né? Num dos seus livros. E esse Enterre Seus Mortos é uma encomenda do Rodrigo Teixeira também, e tinha que ser na linha meio que de terror, alguma coisa pincelado. Então, é um livro que a companhia publicou, mas é uma encomenda do Teixeira. Então, ele já saiu, não sendo meu, né? É um livro vendido. É uma coisa que já saiu, não me pertence, né? E foi muito bom, porque ele já queria trabalhar comigo, eu com ele, então, pelo menos, a gente já conseguiu ter essa obra. E a companhia gostou e publicou. Daí, estranhamente, a minha saída tão brusca da Record, né? Porque eu publico um livro com a Record, 10 meses depois eu publico a companhia. Mas foi tudo em paz, meu editor gosta de mim, eu gosto dele, damos todos bem, foi tudo tranquilo, mas foi porque era um projeto que vinha sendo possível, né? Havia essa possibilidade, mas foi um livro feito por encomenda. Por isso que um livro saiu muito em cima do outro. Eu tinha um prazo de 1 ano para escrever, o que eu acho super tranquilo para escrever um livro, porque eu escrevo em bem menos tempo. Mas, como eu escrevi 2 livros em 1 ano e 4 meses, foi um pouquinho apertado, 2 romances tão diferentes num período tão curto. Mas, enfim, passei pela etapa, pela essa prova, e acho que agora fica mais fácil. A cabeça meio que dá uma enlouquecida, mas acho que fica também mais fácil para próximos livros, assim, ou qualquer outro projeto. Mas eu respondi que você perguntou? Comentar, estava procurando aqui, tem um texto teu que saiu, voltando a esse texto, Suplemento Pernambuco, é um texto que eu gosto muito teu, sobre a coluna Bastidores, que a gente tem, em que os autores eles falam do processo de composição do livro, e você falou dessa coisa do fogo. E é engraçado, porque assim, aí, essa coisa do fogo começou, uma vez você foi dormir, e tinha uma, você deixou, ela até escreveu: certa noite a lâmpada do meu quarto queimou e decidi esperar até o dia seguinte para pegar a escada do condomínio do prédio e trocá-la. O jeito foi deixar uma vela acesa no quarto e apagá-la só quando eu fosse dormir. Então, no início da noite, com meu quarto em penumbra, fui ler deitado no sofá da sala. Adormeci, acordei um tempo depois. 15, 20 minutos, não sei. Me levantei e fui sonolento até o quarto, talvez para apanhar alguma coisa, mas o que vi me aterrorizou. A prateleira onde estava, a vela havia incendiado e o fogo deslizava numa poça de cera derretida. Aí você explica como que aconteceu e você puxa pela coisa do fogo e você usa uma frase que eu gosto muito. E tudo aquilo me lembrava que o fogo é ardiloso. Gosto muito dessa frase, colocação. Veja só, a gente está acabando aqui a fala. Queria agradecer a presença de vocês dois. E amanhã a gente retoma as atividades aqui do SESC. Muito obrigado, André. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a vocês.